Seguinte, dia 3 de junho, dia de mais mortes no Rio de Janeiro. E a gente está voltando ao Campeonato Carioca 15 dias depois. Essa diferença entre pico e volta do futebol na Europa teve um intervalo bem maior. Futebol carioca de volta, com o aval da Federação do Rio e de 10 dos 12 times do campeonato estadual, incluindo Flamengo e Vasco. Mas alguns números jogam contra. Basta compararmos o que defendem os dirigentes dos clubes do Rio, com exceção de Fluminense e Botafogo, com o que aconteceu na volta dos campeonatos nos países mais afetados pela Covid-19. O intervalo entre pico de mortes e bola rolando por aqui será muito menor que a média por lá. No estado do Rio, o dia com mais mortes registradas pela Covid-19 foi 3 de junho, 324. Nos Estados Unidos, país mais afetado pela pandemia, o dia com mais mortes registradas foi 15 de abril, 2.748. E a data marcada para a volta da Liga Americana é 8 de julho, 84 dias depois. Na Itália, já teve Juventus e Milan na última sexta-feira. O recorde no país de 971 mortes num dia aconteceu em 28 de março. Ou seja, somente 76 dias depois, a bola voltou a rolar. O Campeonato Espanhol voltou há quase uma semana. Foram 69 dias entre o pico de morte e a volta do futebol. Para esse infectologista, a volta do Campeonato Carioca ainda essa semana não é um problema. Em relação à volta do Campeonato Carioca no Rio de Janeiro, portanto, toma por base alguns dados importantes, né? Houve realmente um decréscimo do número de casos. Você tem hoje vagas nos hospitais de terapia intensiva. Então, o cenário é diferente daquilo que se observou, por exemplo, nos países europeus, o que nos permite ter um tipo de análise diferente e talvez um pouco mais precoce. Já o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia é contra. O retorno do futebol agora é considerado muito precoce. A gente não considera o futebol uma atividade essencial. O ideal é que a gente, nesse momento, já começasse a ter o retorno aos treinos e daqui a umas 2 ou 3 semanas, a situação estando normalizada e controlada, a gente poder voltar às atividades, aos jogos, na realidade, e não nesse momento agora, já retornar com os jogos. E com uma notícia quentíssima, mesmo? Está confirmado. Vai voltar o Campeonato Carioca e volta amanhã, anota aí, Flamengo e Bangu no Maracanã. Só não dá para ir, é sem público ainda, né? Isso foi decidido, confirmado agora há pouco, numa reunião entre a Federação de Futebol do Rio de Janeiro e a Prefeitura. É o primeiro campeonato a voltar no país, né? A Júlia Guimarães acompanhou essa reunião agora há pouco. Júlia, só falta decidir agora o que vai ser feito com o Fluminense e Botafogo, que foram contra, né, esse retorno do Campeonato Carioca, e não tem nem time treinando. Você tem os detalhes dessa reunião pra gente, Júlia? Ei, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, para Mariana, todo mundo que está em casa. Pois é, o prefeito Marcelo Crivella, ele fez um apelo à Federação de Futebol do Rio de Janeiro para que os pedidos de Fluminense e Botafogo sejam atendidos. Os clubes não querem voltar a jogar na próxima segunda-feira, dia 22, como determina a federação. Eles querem jogar nos dias 1º e no dia 4 de julho. Esse pedido, então, vai ser levado à FERJ através do Leonardo Ferraz, que é diretor da federação e que estava aqui também. E o Leonardo confirmou que os jogos estão mantidos. Esse retorno do futebol carioca vai ser, sim, a partir de amanhã, como você disse, Bangu e Flamengo jogam às 9 horas da noite no Maracanã. E os outros jogos são sexta-feira, dia 19, Portuguesa e Boa Vista, às 3h30 da tarde. No domingo, dia 21, Vasco e Macaé, às 4 da tarde, e Madureira e Resende, às 3h45. E, a princípio, na segunda-feira, então, estão mantidos os jogos Fluminense e Volta Redonda, às 8 da noite, e Botafogo e Cabo Friense, às 5h30 da tarde. Fluminense e Botafogo falaram já que não vão entrar em campo e que, se for preciso, eles vão entrar na justiça para que seus jogos sejam adiados. Ontem, na reunião que aconteceu entre a FERJ e os representantes dos clubes, o presidente da federação, Rubens Lopes, chegou a comparar Fluminense e Botafogo a maus alunos. Ele disse: o bom aluno que estudou, se preparou para a prova, chega para fazê-la. Mas o aluno que não estudou quer adiá-la. O Fluminense não voltou aos treinos presenciais ainda, não tem previsão para isso, e ontem fez o teste de coronavírus em seus jogadores. Ainda está esperando o resultado desses testes. Já o Botafogo
realizou os testes já há alguns dias e recebeu ontem os resultados. E 5 jogadores testaram positivo para coronavírus. Esses jogadores estão afastados, vão continuar afastados nos próximos dias e vão treinar separadamente. O restante do elenco já se reapresenta amanhã no estádio Newton Santos e já vai começar a treinar, se preparando. Inclusive o Botafogo, o Nelson Mufarrege, o presidente do clube, estava aqui na reunião e disse que o Botafogo com certeza não vai entrar em campo na segunda-feira e vai aguardar um posicionamento da FERJ, mas que pode sim entrar na justiça. E falando em Botafogo ainda, 2 jogadores foram afastados do elenco porque desrespeitaram o distanciamento social, o Igor Cássio, atacante, e o Ellerson, zagueiro. Eles participaram de uma pelada, de um jogo de futebol em Mesquita, na região metropolitana. Então, Escobar, a princípio, amanhã tem jogo do Campeonato Carioca, né? Bangu e Flamengo. Eu volto com você. É isso aí, parece que esse jogo vai ter, depois é que a gente não sabe, mas a gente vai trazer essa informação aqui para você. Aliás, justamente do Corinthians que a gente vai falar, porque tem uma novidade, o Corinthians está com dificuldades financeiras, Tralli, mas conseguiu trazer de volta o Jô, cara. O Jô que foi artilheiro do Corinthians em 2017, campeão brasileiro. O Jô foi revelado pelo próprio Corinthians, é a terceira passagem dele, que golaço esse de bicicleta do Jô. Ele assinou 3 anos com o Corinthians, voltando do Japão, ele que estava jogando no Nagoya Grampus, vai ter contrato até 2023 com o Timão. O Jô que foi o jogador mais jovem a fazer um gol com a camisa do Corinthians aos 16 anos, vai jogar no Corinthians e cumprir o contrato até o final, até os 36, até dezembro de 2023. O Jô, belo reforço para o Corinthians, que perdeu o Wagner Love, mas trouxe de volta o Jô. Tem uma sonorinha do Jô. O Jô já está falando como jogador do Corinthians. Vamos ver o que falou o Jô. Oi, galera, aqui quem tá falando é o Jô. É um prazer imenso estar voltando a vestir essa camiseta do Corinthians, no qual eu tenho um amor, uma gratidão e um respeito muito grande. E é claro, gente, voltar para minha casa junto com esse bando de loucos. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Vai, Corinthians! Vai, Jô! Você acha que ele é corintiano ou não? Ele é bem corintiano, o Jô mesmo. O Corinthians, inclusive, nas suas redes sociais, postou uma foto de um time de crianças. Falou, o novo contratado do Corinthians está aí. Então tinha uma fotinho do Jô bem criancinha, já jogando nas categorias de base do Corinthians. Vamos continuar dentro desse assunto, né, Tralli? Porque parece que teve uma disputa, os times queriam voltar um pouquinho antes, o governador bateu o pé e botou um pouquinho mais para frente. Vamos falar direto, então, agora com o André Hernan, diretamente de sua casa, posicionado lá, o André, para contar, trazer mais informações, notícias de bastidores, porque o André tem muitas. Conta pra gente aí, André, o que você está sabendo dessa volta aí? Então, dia 1º de julho está autorizado a volta aos treinos, né? A gente viu essa história aí das fases, né? Então, os times das suas cidades vão ter que respeitar as fases também. A gente lembra que o Corinthians pediu para ter 3 semanas, né, de treinamento. A gente fazendo uma matemática, dá para imaginar uma volta só lá para perto de agosto, né, André? É isso, Felipe. Boa tarde para você, mais uma vez para o Tralli, para todos e todas que acompanham a gente. Já havia uma movimentação muito grande dos clubes do interior com cidades vizinhas. Por exemplo, vou citar o exemplo aqui do Guarani em Campinas, que não tinha ainda essa autorização pela questão de tudo que está acontecendo lá. Já tinha conversado com a Prefeitura de Limeira para fazer seus treinamentos lá. Mesma coisa com o Botafogo em Ribeirão Preto, onde a situação ainda é muito complicada. Já estava tudo certo. Ontem à noite, a informação que a gente tinha, vinda inclusive dos clubes, assim, era que assim, já estava tudo certo para uma retomada a partir de quinta-feira com os testes. Tanto que os grandes de São Paulo marcaram num grande hospital, em parceria com um grande hospital, para começar a testar os jogadores a partir de quinta-feira. Houve aí uma mudança nesse curso aí de ontem à noite para hoje de manhã e com esse anúncio do governo Dória, porque parte do Comitê de Saúde do governador João Dória, que analisava toda a documentação do protocolo de segurança dos clubes e da Federação Paulista, eles ainda não estavam convencidos de que esse era o melhor momento para liberar os treinamentos. Então, venceu aí essa ala dentro do governo que pedia 1º de julho. É claro que os clubes estão respeitando tudo que o governo, tudo que as autoridades de saúde estão decidindo. Assim é desde o início da pandemia. Mas o que eu posso trazer de bastidor é que há uma frustração muito grande por parte dos jogadores. Porque teve jogador que saiu da cidade natal, estava perto da família, foi avisado que teria os testes, que os familiares iriam ser testados também, porque faz parte do protocolo. E aí, de repente, pela segunda vez, porque isso já aconteceu semana passada, pela segunda vez teve que mudar
todos os planos. Os próprios dirigentes, conversando com a gente, eles dizem o seguinte, que isso gera uma ansiedade desnecessária para os jogadores. Então, é claro que está tudo pronto, os CTs estão todos prontos para ser recebidos, mas aí fica essa pontinha de frustração em relação aos jogadores que querem já logo voltar para o campo. Tá bom, André Hernan, muito obrigado pelas suas informações. Valeu, o André sabe tudo das coisas. Mas cá entre nós também, mas eles darem uma segurada, né, Tralli? Tá tudo bem, tem gente passando bem mais dificuldade, tem gente com problemas bem maiores do que os jogadores terem que aguardar um pouquinho mais. Essa prudência que é sempre necessária. É melhor a gente, né, fazer mais prudente do que tentar acelerar as coisas. Acelerar, os jogadores podem esperar, tem situação financeira confortável, estão com as suas famílias, e eles podem ficar tranquilos. Eles estão tão enferrujados que se voltar a jogar, vai tudo para a enfermaria. É isso mesmo, né? Por isso que a gente viu que, inclusive, o Corinthians aí pediu 3 semanas de treinamento.